Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Espero que todos tenham uma noite de muito aprendizado. Fico feliz por todos aqui. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Alguém pediu aqui para entrar. Vamos ver aqui, ó. Vamos hoje falar com um assunto muito... o método Panlexia, da nossa querida. Vamos ver aqui. Tá tudo certo. Olá, minha querida linda, como estás? Oi. Tá me Oi, ouvindo? tudo bem? Tudo? Tô ouvindo bem. Tô Ai, ouvindo bem. então tá. Pessoal, minha linda convidada, com uma honra super generosa estar aqui com a gente para passar tanto conhecimento. Muito obrigada, viu? E uma boa noite. Boa noite, Samanta. A generosa é você, que está com um projeto muito legal e fica catando as pessoas para acompanharem você, quando na verdade você já está com um cabedal de conhecimento grande. E o que eu admiro bastante e compartilho, que é a experiência do dia a dia, né? Com os filhos que têm as dificuldades e que a gente tem que enfrentar, às vezes, lá atrás sem conhecimento, até que alguém dê uma empurrada, que alguém direcione, e a gente realmente bate a cabeça para depois acertar e ir para frente. E eu É, admiro muito que você tenha essa disposição de compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência com você. E é por isso que eu estou tão feliz de estar aqui hoje. obrigada. Nossa, tô arrumando aqui. Que é uma honra para mim escutar tudo isso, né? Assim, eu acho que o conhecimento guardado não presta, né? Então é igual um Não, livro guardado. Então, o pouco de verdade. conhecimento que as pessoas, muitos conhecimentos que eu recebi, eu tento passar, tento colher mais para passar e assim um ajudando o outro. Porque às vezes a gente Com está certeza. num terremoto com o filho não sabendo o que é, a mãe sempre se culpa com vários outros Os problemas. outros também com a mãe, Então, não é? assim, é um terremoto que eu gosto muito de deixar bem claro para todo mundo que passa. É só uma fase que passa, mas passa com conhecimento. Então, vai à busca que tem conhecimento, tem pessoas que são baseadas na ciência, estudou isso e sabe o que está falando. E você é uma das Verdade. pessoas que admiro, que aprendo muito, ainda tenho muito que aprender e quero passar para as pessoas esse assunto maravilhoso, né, sobre o método Panlexia. Muito obrigada. Então, a gente vai começar um pouquinho, nós combinamos, né? As Combinamos. pessoas sabem que a gente tem que conversar antes, né? A É. gente combinou de falar um pouquinho sobre o TDAH, reforçar aquilo que talvez elas já conheçam, mas com um pouco mais de, como você diz, dados científicos, né? Eu Isso. sempre lembro de estar participando uma vez numa palestra, um congresso, que até era o Fábio Barbirato que estava falando. E aí ele perguntou, quem que acha que isso e aquilo, aquilo outro?
E um monte de gente levantou a mão, inclusive eu. E aí ele disse assim, vocês não acham nada, porque a gente não trabalha com achismo. A gente trabalha com dados científicos, a gente trabalha com ciência, e é através do conhecimento que a gente vai chegar em algum lugar. Então, é bem isso, eu nunca me esqueço, aprendi bem a lição, jamais uso a palavra, né, o verbo eu acho. Se fala, se pesquisa, se diz, experimentei, mas achar Nunca. é muito particular. Então, não funciona muito bem. Então, o que a gente fala... Eu vou só falar. Agora, a gente, assim, estava esperando o pessoal entrar mesmo. Então, essa live vai ficar gravada. Queria falar para todo mundo, depois compartilhar essa live. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho de mim, bem brevemente, para os seus, as pessoas que estão aqui que não me conhecem, e depois, brevemente, você falar. E gostaria que a gente já entrasse no assunto sobre transtornos de déficit de atenção. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. Eu sou Samanta, tenho um projeto. Eu montei esse projeto chamado Dislexia, TDAH Amor de Mãe, por um passo assim que eu passei sobre o meu filho com sofrimento na escola, sem saber o que é, até descobrir, fui estudar e descobri que ninguém sabe nada, né? E com essa falta de informação, com o sofrimento do meu filho, eu resolvi montar um projeto, procurar profissionais, baseado na ciência, volto a falar, e divulgar informação. Eu falo que eu sou a ponte do saber, porque eu sou só a pontezinha. Eu vou lá, busco e para vocês atravessarem. Então, sou Samanta e já me apresentei. Eu sou Maria Cristina Bromberg e moro aqui em Curitiba. E eu cresci aqui em Curitiba, depois morei 20 e poucos anos fora, e agora minha irmã sempre diz assim, faz favor de falar o seu nome, porque aqui em Curitiba todo mundo te conhece por Barrio Nuevo. Então eu agora estou passando Maria Cristina Barrio Nuevo Bromberg, para satisfazer e ela ficar mais alegrinha. Eu sou pedagoga, mas eu tenho a primeira graduação em letras, português e inglês, que foi muito bom nesse desenrolar da panlexia, né? Foi muito importante nesse caminhar que eu tive. E eu fiz mestrado em distúrbios do desenvolvimento, em São Paulo, no Mackenzie, e nesse mestrado eu trabalhei especificamente com o TDAH. E eu me lembro também de uma coisa engraçadinha, porque eu já estava com mais de 50 anos quando eu fui fazer o mestrado, e as pessoas diziam, olha, não fique chateada, se você não entrar, não é assim tão fácil e tudo mais. E não sei por que tinha uma banca, o professor Geraldo, o professor Salomão, José Salomão Schwartzman, e a gente fez a prova escrita e depois tinha uma entrevista. E na entrevista ele perguntou, eu falei da minha experiência como mãe, e que eu estava vendo que depois de 26 anos as coisas continuavam do mesmo jeito que era quando eu tive o problema com meu filho mais velho, né? Que começou com falta de sono, e daí foi num embolo, aquela história que quem é mãe sabe. Você demora um tempo para chegar até que alguém te encaminhe para um lugar ou para uma pessoa que vai realmente esclarecer o que está acontecendo. Só que na época que meu filho fez a primeira avaliação, ele tinha só 1 ano e meio e nem existia TDAH. Formalmente existia, como é que a gente chamava? Até já me perdi na nomenclatura, mas era disfunção cerebral mínima. Então, era um balaio de gatos, né? E até que, de repente, as coisas foram evoluindo, aqui no Brasil se desenvolveu bastante, e quando eu fui fazer o mestrado, eu disse para o Salomão, olha, eu quero mostrar que os pediatras não sabem nada, que as mães estão tendo os mesmos problemas que eu tive 26 anos atrás. E ele disse para mim, você não vai mostrar nada?
que nem aquele, você não acha nada. Você vai levantar dados e ver o que está acontecendo, né? E eu fiz isso. Então, o meu mestrado foi para levantar o conhecimento dos pediatras, e foi uma população de São Paulo não, de Barueri, eu morava lá em Alphaville, então eu fiz um levantamento na cidade das clínicas, do serviço público e em Alphaville dos pediatras particulares. Foi muito interessante, porque eu confirmei aquilo que eu tinha dito para ele, que os pediatras não sabiam os sinais corretos, o tratamento correto, qual era realmente a disfunção, qual era realmente o problema. Mas isso já faz mais de 20 anos, e nesses 20 anos o Paulo Matos e o Rode têm desenvolvido o conhecimento sobre TDAH aqui no Brasil de uma maneira incrível, maravilhosa mesmo, né? Então a gente já tem uma bibliografia, as pessoas podem entrar na internet vários sites muito bons, inclusive da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, né, que o Paulo Matos fundou. Então já tem um conhecimento científico bastante bom. Aí, após o mestrado, eu voltei para Curitiba, eu estou aqui de volta há 18 anos, e eu comecei a trabalhar no laboratório de TDAH do Centro de Neuropediatria da Universidade Federal do Paraná. O Dr. Sérgio Antoniuk, que também aqui é bastante conhecido, aliás, não só aqui no Brasil, ele tem estudos muito bons, ele trabalha com epilepsia, ele trabalha com autismo, e eu fiquei lá quase que uns 13, 14 anos, e trabalhava nos dois polos que a gente citou hoje, Samanta, a escola e os professores. Então, tinha as crianças com o diagnóstico, com o tratamento médico, e uma vez por mês eu reunia os pais num horário e os professores num outro dessas mesmas crianças. Que maravilha. Havia um tratamento multidisciplinar e interdisciplinar, porque a gente trocava, depois eu trocava o que vinha da escola, o que vinha das famílias, eu trocava com os profissionais que trabalhavam com as crianças, então todo mundo caminhava no mesmo sentido, muito bom mesmo. E lá no CENEP que eu acabei tomando conhecimento da apoplexia, na verdade eu participei com o Sérgio desde os primórdios do contato com a autora, do método, do trabalho que foi feito para ela vir fazer a formação de profissionais, e aí eu comecei a trabalhar nesse sentido. Nós levamos uns 6 anos, mais ou menos, para experimentar, aplicar, as pessoas conhecerem, e aí foi necessário fazer uma atualização do material. E eu trabalhei nessa atualização com ela. Então, é o material que hoje em dia a gente tem no método Panlexia, que daqui a pouco a gente explica um pouco melhor, ele foi revisto, ele foi atualizado de acordo com a nova ortografia, e o material agora chama Panlexia Plus. A gente tem uma obra de falar Panlexia, mas esse novo material tem nome e sobrenome. Ah, né? que lindo. E ele está muito atualizado e ele é bastante importante para as pessoas e as crianças e estudantes com quem a gente trabalha. Então vamos lá, vamos falar brevemente o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e depois a gente vai entrar no nosso método Panlexia, pode ser? Certo. Eu usava muito um termo, não sei se hoje em dia tem esse hábito de chamar o TDAH de um transtorno neuropsicossocial. Na verdade, ele está classificado tanto pelo DSM-5 como pelo CID-11, que são dois sistemas de categorização de doença nessa nossa faixa de transtornos mentais, né? Sempre lembrando para as pessoas que transtorno não é sinônimo de loucura. Eu, às vezes, faço essa ressalva porque as palavras se tornam pesadas demais,
né? Transtorno quer dizer só que não é igual ao padrão, é diferente da média. Então, traz alguns transtornos, aquele tipo de comportamento decorrente de uma diferença neurológica para a vida das pessoas. Então, o TDAH, hoje em dia, é considerado, né, tem o nome, transtorno do desenvolvimento, e tem características muito específicas. O cerne do TDAH é a atividade exagerada, uma falta de controle sobre a atenção e sobre a impulsividade, né? A gente tem o Russell Barkley, que é um bambambam do TDAH, que fala exatamente isso. O TDAH é um problema de falta de controle sobre algumas habilidades e funções do cérebro. Não é questão de vontade, isso também precisa ficar bem claro. Quando a gente fala que é falta de controle, não é da minha vontade, ou da vontade da criança, ou da vontade da mãe, da vontade do pai. É do funcionamento cerebral. Então, a química do cérebro é um pouquinho diferente, né? A gente tem bastante literatura sobre isso, quem quiser se aprofundar, depois a gente fala. Mas, assim, a grosso modo, a química do cérebro, sobretudo nessa área do lobo frontal direito, que é responsável pelas funções executivas, não funciona muito adequadamente. Então, traz prejuízos. Essa questão é muito importante para fazer um diagnóstico. Se não trouxer prejuízo, não pode ser considerado um transtorno. Porque então você pode ter uma criança ou um adulto bastante ativo, até impulsivo, meio inconveniente, fala as coisas que não deve, e é meio esquecidão, mas ele funciona bem, ele tem produtividade, ele não tem problema nos relacionamentos sociais, ele não tem o transtorno. Ele não tem necessidade de fazer um acompanhamento específico, um tratamento específico. É muito importante que quando a gente analise o que caracteriza os sinais e sintomas para fazer um diagnóstico, que uma das questões que se pede, né, pelo protocolo desses dois sistemas de categorização é que traga prejuízo. Então, déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade trazem prejuízo se forem excessivamente pesados na vida da pessoa para várias áreas dessa vida, aliás, para todas as áreas, né? Se fala muito da escola, porque é quando aparece com mais peso, né, o déficit de atenção. Se fala muito em hiperatividade quando a criança, até antes da escola, já é impossível, já é meio incontrolável, os pais não dão conta, né? A família olha de lado. E impulsividade vem junto com a hiperatividade, é um cluster, é um conjuntinho ali. Só que não se repara que isso é um contínuo na vida da criança, não é só para a criança. Durante muito tempo foi considerado um transtorno infantil, mas já faz mais de, talvez, uns 30 anos, desde os anos 60, 40 anos, que se considera, sim, uma questão de desenvolvimento e que atinge adolescentes e adultos também. Então, quem tem sempre. E não é que cresce, é que cada fase tem um desafio específico, né? Então, se a gente retroceder no histórico de uma criança ou de um adolescente que está sendo avaliado, é isso que a gente vai ver. Talvez essa criança pequenininha já tivesse problema de sono, talvez já tivesse tido problema de adaptação com a alimentação, talvez ela já não ficasse quieta por muito tempo, brincando com as suas pecinhas. Se você comparar, a maioria das crianças tem uma evolução de acordo, tem seus momentos de falta de sono, mas
com a maturidade dorme bem, come bem, brinca tranquila, né? Então, as que chamam a atenção é que você começa a perceber, mas o que está diferente aqui? O que tem de errado? O que eu estou fazendo de errado? Porque essa é uma pergunta que toda mãe faz, e pai também, né, hoje em dia. O que eu estou fazendo de errado que está ocasionando esse comportamento que não seria o esperado? Sim. A criança nasce com um transtorno de déficit de atenção e morre com o transtorno. Ela não desenvolve isso no adulto? Não. Bom, é uma pergunta que tem aqui. Então, a tendência, a predisposição para a questão neurológica vem junto, porque ele é considerado um transtorno genético hereditário, é transmitido pela genética da família, então você nasce com ele, tá? O que acontece não é que vai subindo de dificuldade, é que vão aparecendo as dificuldades. E aí você tem uma variação de relação com o ambiente. Se eu tenho uma criança que está numa família estruturada, que os pais têm disciplina, que está tudo mais ou menos contido, vai ser um resultado diferente de uma criança que nasce numa, não categorizando favela, mas num ambiente de pobreza, num ambiente que falta alimentação, em que os pais não estão juntos, em que não é uma estrutura cultural. A diferença vai ser enorme, porque essa criança não aprende a se controlar, ela talvez nem saiba que existe alguma coisa diferente. Então, não é que evolua, é que cada faixa tem um desafio que aparece mais fácil. Como eu já mencionei, se fala muito da hiperatividade dos pequenos. Depois, com maturidade, os adolescentes já não são tão hiperativos, os adultos menos ainda. Embora você também consiga ver essa distinção, né? O que vai fazer grande diferença? É o acompanhamento, é o tratamento, é o conhecimento. Como é que você vai lidar com esses sintomas e como é que você vai aprender a criar adequações, adaptações do seu modo de ser para o seu ambiente, uma coisa na escola, trabalhando com os professores e a direção para o ensino ser mais adequado, né? Na profissão, as pessoas têm que saber do que elas são capazes e como elas se manifestam para não entrar de cabeça numa área em que ela não vai conseguir ir para frente, que ela tem um déficit de atenção tão grande que ela não vai sentar numa mesa de reunião e aguentar uma reunião de 1h30. Então, essas questões que são pontuais e dá a impressão que ficou pior. Ficou pior porque o meio não favoreceu justamente essas adequações, essa compreensão e essa evolução, certo? O que eu estava lendo outro dia um livro que o Rode publicou ano passado, com vários autores do mundo inteiro. É um livro... Posso mostrar? Pode, claro. Eu lembrei agora. Ixi. Agora eu perdi, mas depois eu ponho. Depois você faz um post e coloca ele. Depois eu faço um post, que agora eu perdi ele de lugar. Eu devo ter usado outro dia. Mas em 2019, o Rode lançou aqui no Brasil ter um livro fazendo uma atualização com depoimentos e pesquisas, dados de grupos que trabalham no mundo inteiro com TDAH. Né? E uma das coisas que eu estava lendo interessante, que agora se fala mais, é que o TDAH não pode ser adquirido, mas pode ocorrer como consequência de uma lesão, por exemplo, de um acidente. Então,
como você perde a fluência de leitura. Né? Não é que você ficou disléxico, você perdeu a fluência de leitura e agora você age como um disléxico. O adulto que sofre uma lesão no lobo frontal direito talvez vá ter o mesmo comportamento que um adulto com TDAH. Então, ele vai ser esquecido, ele talvez tenha um comportamento agressivo porque ele não consegue mais se controlar. Tá? Então, esse dado é mais ou menos, não é novo, mas foi reafirmado que algumas lesões podem deixar como consequência alguns acidentes, né? Como consequência isso. E lembrando, inclusive, que o TDAH veio muito do estudo disso, da época que houve um surto de meningite na Europa e que um pediatra inglês fez a relação do comportamento desses adultos com aquele das crianças que todo mundo chamava de impossíveis, que ninguém controlava, que isso, que aquilo. Então, há essa relação, mas não é uma evolução, não é como eu pegar uma bactéria e vou desenvolver TDAH, eu pegar um vírus, né? Nem o Covid. Agora, não sei. Outro dia eu vi e existe uma pesquisa, não sei se foi você que soltou, Sobre a memória? Existe, não, sobre o TDAH e Covid. Alguém está fazendo uma pesquisa, depois eu Tá, vou ver também. eu já li. Eu já li. É? Eu já li. Então, daí é assim, você está pensando em uma doença que lesou um órgão e aí a pessoa começou a ter esse comportamento. Exatamente. Tá? Foi isso, é uma pesquisa, porque eu li essa pesquisa, eles falam muito que tem muita sobre a memória, sobre várias funções cerebrais que está tendo lesão quem tem a Covid e já está bem, né? Já passou a Covid. Pois é. É muito interessante, gente, pesquisar, estudar, porque não para, pesquisa é o tempo todo, né? Artigo é o tempo todo. E em cima de tudo isso, vamos lá. O que é o metopanlexia e qual o benefício dele nessa intervenção para o transtorno de déficit de atenção? Na verdade, é assim. O que é panlexia? No período. Já vou explicar. O período da escola para criança e adolescente com TDAH é muito difícil. E é como você usa a expressão, é sofrido. Porque exige da parte da escola um conhecimento sobre o assunto e adaptações, que às vezes a escola não está muito disponível para fazer. Por quê? Porque o TDAH não é como a síndrome de Down. Não tem um rostinho diferente, não tem um marcador físico que diga, olha, eu preciso de um tratamento diferenciado. O diferenciado é o resultado, né? Então, a escola precisa fazer adequações, precisa ter um ambiente mais propício. Isso é uma demanda que a criança tem direito, tendo um diagnóstico. E uma das coisas que acontece mais na escola, na sala de aula, e que perturba muito pais e professores, é o transtorno específico de aprendizagem, que está ligado a dificuldades de leitura, escrita e matemática. Então, você vê muito em sala de aula TDAH, dislexia, menos descalculia. E TDAH e dislexia, que eu tenho trabalhado mais, tem um ponto de encontro. Se você falar em termos de genes, né? O grupo de genes é próximo. Então, você tem interseções, você tem crianças que têm déficit de atenção bastante acentuado e vão ter problema sério de leitura e de escrita. Aí você tem um índice maior de disléxicos com TDAH do que TDAH com dislexia. Mas como o TDAH mexe com memória e com atenção,
No processo de alfabetização, isso é muito complicado, porque a criança vai demorar mais, ela vai ter mais dificuldade, ela não vai fazer as associações, ela não vai ficar quieta para prestar atenção. Então, demanda mais trabalho, demanda mais acompanhamento, e as crianças têm, sim, um nível de sofrimento bastante acentuado. Basta a gente conversar com o neuropediatra que ele já pode dizer, olha, eu sei como é que é, eu vejo, né? Então, como eu já citei, que foi através do CENEP que eu tive contato com a Alexia, a pessoa que formatizou a Alexia chama Pamela Krilek. Ela é inglesa, ela está viva ainda, mas já está com 90 anos agora. Ela é pedagoga, a gente até, ela trabalhou nos Estados Unidos no serviço público, nas redes públicas de escola primária e ensino médio. E quando ela estava nesse trabalho, ela também aprendeu com outras pessoas técnicas para ensinar disléxicos a terem um resultado mais eficiente no seu trabalho escolar. E essa foi a evolução dela, que depois quem estiver mais próximo vai escutar isso várias vezes, né? A Pamela ajudou a um pedagogo que também era superintendente dos departamentos de necessidades especiais. Depois ela foi para uma outra cidade e ela se tornou essa gestora nessa área. E através do trabalho específico, foi formando um manual. E o manual acabou se tornando o caminho para professores nos Estados Unidos usarem essa metodologia de reeducação. Porque o trabalho iniciou com reeducação de linguagem. Panlexia não é um método de alfabetização. A gente já começa com pessoas que tiveram um mínimo de contato com letras, com alfabetização, e depois muito com quem não conseguiu ter esse resultado favorável, né? Quem tem problemas sérios. Aqui no Brasil a gente foi até mais além, depois eu falo para vocês. Mas então a origem é uma busca de melhoria no desenvolvimento escolar de leitura e escrita de alunos disléxicos. A Pamela se aposentou nos Estados Unidos, foi para a Itália. Lá na Itália ela continuou trabalhando, teve uma clínica e ela fez a Panlexia em italiano. Então é assim, eu estou contando essa história para quando chegar no Brasil, a gente não pensar que a Panlexia é uma tradução da Panlexia em inglês, não. É uma forma de você encarar a linguagem, uma forma de você ensinar a linguagem através da linguística estrutural, fazendo um reforço constante de consciência fonológica, tá? E usando todos os sentidos. Então, esses são os 3 pilares do programa Panlexia. A gente fala mais programa de reeducação do que método, porque envolve toda uma situação mais abrangente. Então, os 3 pilares que nós esquematizamos são justamente a linguística estrutural, a consciência fonológica e a integração sensorial. O que é a linguística estrutural, que a maioria das pessoas fica assim perguntando? É você estudar como é que a sua língua é formada, como é que ela está estruturada, e você ensinar leitura e escrita a partir dos padrões mais simples. Então, você começa com a unidade, na verdade, a gente ensina a letra, o som das letras, mas quando eu vou trabalhar panlexia, eu já tenho a unidade básica do português, que é a sílaba. Então, eu vou trabalhar com sílabas. Sílabas padrão, as mais simples, e gradativamente, no passo da pessoa que eu estou atendendo, eu vou colocando os padrões mais complicados.
Então, essa linguística estrutural é um conceito pedagógico lá dos anos 30 do Leonard Bloomfield. Ele tinha um filho disléxico e aproveitou os seus conhecimentos de linguística para desenvolver estratégias para ele aprender a ler melhor. Então, esse é o conceito básico, tá? Cada língua tem uma estrutura. O inglês tem uma, então o material do inglês é um. O italiano tem outro, o material do italiano é diferente. E o nosso, ele foi feito para o português. Se você pega o livro contexto, o livro, esse aqui, que eu deixei bem para todo mundo ver, né? Panlexia Plus, ele tem o aporte teórico, um pouquinho da história e também uma orientação para fazer programas dentro da escola. Então, o que os gestores devem fazer, quais são as adequações, e depois todo o passo a passo do método, junto com o material específico que consiste a panlexia. Então, a gente tem 3 cadernos de exercícios que seguem justamente essa progressão, do mais simples para o mais complexo, mas não é aquele que a gente está acostumado. Então, tem que ter uma certa flexibilidade para entender. Na verdade... Eu não vou... Sim. Na verdade, a panlexia, ele é como um processo de intervenção. A gente pode dizer? Sim. A gente fala que é um processo de reeducação. Porque você já tem alguma coisa lá, né? Uma vez eu estava falando de reabilitar e alguém me disse assim, reabilitar, você só reabilita se você já tem habilidade. Então, como a proposta nossa é de já fazer alguém que já conhece leitura e escrita entrar nos eixos, é um processo de reeducação, porque a gente não tem a intenção de alfabetizar, mas acontece. Porque a gente pega criança e adolescente que não estavam alfabetizados. Então, no processo de reeducar, você vai até lá, até onde a criança está, né? aonde ela tropeçou, de onde ela não saiu, identifica e vem trazendo até onde ela tem que ficar. Por isso que não tem um planejamento assim, eu vou fazer alfabetização em 2 semanas, ou em 3 meses, ou em 4 meses. Não. Cada um tem o seu projeto pessoal. Individualizado. Cada um tem. Individualizado. Sim, individualizado. A Marisa Mello, que é uma das professoras com quem nós estamos trabalhando para fazer esse novo projeto, ela fala exatamente isso, é o projeto individualizado, né? Você faz um programa para aquela dificuldade, para aquele ser estudante do jeito que ele é, com as suas competências, com as suas dificuldades e objetivando o seu fim, aonde que você quer chegar. Não é só para dizer, fiz panlexia, não. É uma sedimentação de conhecimento e de habilidades, na verdade. Quem pode aplicar a panlexia, quem pode fazer o curso para saber e aplicar, fazer esse trabalho? Quem pode fazer o curso? Qualquer pessoa que esteja interessada. É claro que a gente diz assim, tem que ter pelo menos uma base de algum conhecimento, mas eu já formei uma avó que tinha sido professora primária e que estava acompanhando a netinha com dificuldades e eu fiz uma formação individual com ela. E nos cursos também já tive mães que vieram, a Márcia, que é a nossa outra colega, professora, também já trabalha com mães de crianças atendidas na clínica dela, porque é um conteúdo em si, fechado. Tá?
É claro que se você tem um conhecimento pedagógico, se você já tem uma estrutura inicial, é mais fácil. Mas não é necessário. Então, se você disser, você, Samantha, não se formou ainda, tá? Aí você chegar, Cristina, eu quero fazer apoplexia? Pode, tá? Se você tiver uma irmã que não é nada, não é nada, desculpe, a expressão não cabe, mas que não é formada na área e que está disposta a ajudar seu filho nesse processo, e ela, ó, minha irmã quer ajudar, pode? Pode, tá? Agora, só pode aplicar a apoplexia quem fizer a formação. Só pode aplicar a apoplexia quem tiver o material. E esse material só é disponibilizado quando se faz a formação. Então, não tem na livraria, não tem um revendedor. Quem disser que vende, que não seja o Instituto Pamela Krilekval, que é o instituto, a instituição que a Pamela fundou aqui com parcerias e que eu sou responsável, né, no Brasil. Quem disser que é representante, você foge correndo, porque está te enganando, tá? O material é vendido só através dos cursos de formação. E esses cursos de formação só podem ser dados pelas pessoas que a Pamela capacitou como capacitadores. Não basta você fazer o curso. Então tá, a Samantha se qualificou, fez o curso, tem a certificado. Só pode trabalhar aplicando. Não pode fazer um grupo e dizer, agora eu vou ensinar para vocês como é que é. Primeiro, que não pode reproduzir o material. Segundo, que eu não vou vender o material, né? Porque você não é capacitadora. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado quando vocês... eu já percebi que na internet já teve gente anunciando, eu sou capacitadora da apoplexia, vem aqui aprender. Como? Aonde? Quando? Quem fez? Quem certificou? Tá certo? Então, tem 2 grupos de capacitadores formados pela PAMA. Um em 2006, 2004, quando ela veio a primeira vez, que foi um grupo de mais ou menos umas 20 profissionais que fizeram a formação e depois ficaram com ela 4 semanas aplicando junto com ela nas outras crianças que vinham para fazer os novos cursos. Então, elas têm a formação para ensinarem o curso. E em 2010, que ela veio outra vez, ela fez outra formação para outras pessoas. Mas essas pessoas têm certificação e essas pessoas são abalizadas pelo Instituto. Se não forem, é como eu disse, foge correndo. A gente tem que ter essa preocupação, né? Porque é um estudo que foi feito, que dá resultado, mas é uma coisa muito séria, Sim. não é uma coisa. Não é o achismo, né? E como Exato. e como você, no meio desse caminho lindo, como você começa a observar esse sucesso desse método? É muito interessante. A gente começa a observar o sucesso quando a gente já está fazendo a formação dos aplicadores. Porque a gente sempre trabalha com crianças para ensinar as profissionais a trabalharem, ou as pessoas que estejam participando. De um dia para o outro, ela já diz, meu Deus, mas hoje ele já fez diferente. Poxa. Porque é muito prático, é muito instantâneo. Não é milagroso, tá, gente? Eu não estou preconizando milagre nenhum. Mas, Samantha, quando você percebe de um dia para o outro, as crianças que vêm 4 dias nos cursos que eu faço presencial, elas têm uma diferença do primeiro para o 4º dia gritante. Só na prática da avaliação dos testes e de como se faz uma intervenção. As intervenções são de 1 para 1, o que você pode fazer depois, quem fizer o curso aprende,
que é possível trabalhar com grupos pequenos de 2 e 3, no que a Pâmela chama de sala linguística. Aqui em Curitiba, a Prefeitura Municipal fez parceria com a Universidade Federal quando trouxe a Pâmela. Então, tem vários profissionais da Prefeitura que são aplicadoras de panlexia e elas trabalham com a panlexia nas salas de recurso. Tá? Então, nos CEMAIs, que são Centros Municipais de Atendimento Especializado, elas trabalham com 2 ou 3 crianças, mas normalmente a criança tem que estar no mesmo estágio de dificuldade, porque o trabalho intenso é 1 a 1, é você trabalhar com aquela dificuldade específica. Quando você trabalha em clínica, é muito interessante. Quando nós estamos falando de um grupo especial, né, de crianças com TDAH, que às vezes tem dificuldade de seguir a formatação, porque ele é, de uma certa forma, bem estruturado. Então, o que o profissional tem que aprender é o limite de tempo que uma criança com TDAH pode passar fazendo aquela atividade. E, ao mesmo tempo, essa nossa atividade, que é mais estruturada, ajuda o aluno com TDAH a aumentar o seu período de controle de atenção, de controle de atividade. Tá? Então, uma coisa interage com a outra. E a gente vê muito bem a diferença na fluência. Nós temos vários depoimentos, a gente tem depoimentos de pais, a gente tem depoimento de profissional. E aí, isso me fez lembrar que em 2019 o CENEP tem tido por vários anos uma jornada de neurociências. E em 2019, a Marisa Mello, que trabalha em Freiburgo, trabalha bastante com crianças com deficiências. E ela fez um estudo de caso com um menino autista que ela alfabetizou com panlexia. E a gente apresentou, ela e eu apresentamos esse trabalho como estudo de caso nessa jornada e a gente ganhou o primeiro prêmio na categoria. Então, para as pessoas perceberem que tem um embasamento científico, né? Não é entre aspas, uma história da carochinha. A gente tem dados científicos para mostrar que realmente é eficiente, né? E a Pâmela usa uma frase que é muito engraçada, mas que é verdade, que quem usa a panlexia, quem pratica a panlexia como ela deve ser praticada, sabe que ela tem resultados. Que bárbaro, não? Porque vê na prática. Tem o pessoal perguntando realmente aonde encontra para fazer o curso, inscrição. Então, eu vou dar várias dicas para vocês no momento. A gente aqui em Curitiba tem um instituto, é a sede, e todos os anos havia sempre, em janeiro e julho, curso presencial, que no momento não está funcionando porque a gente está, né, num processo aí de contenção. Mas assim que voltar, a gente vai ter. Nós estamos um curso terminando em Maringá com a Márcia, mas ela já está terminando. Em março, eu vou dar um curso online em parceria com uma fonoaudióloga de Vitória, aliás, não é Vitória, é Vila Velha, no Espírito Santo, a Luciana Farias. Então, se vocês entrarem no WhatsApp dela, no Instagram, já está anunciado esse curso. Vai ser o máximo de presencial possível, isto é, vai ser em, se não me engano, 4 dias, como se fosse presencial. Só que em vez de eu estar na frente, eu vou estar atrás do computador e eu que vou dar. E a gente tem uma outra proposta, que é uma proposta mais ampla, mas ainda não está liberada, nós estamos em processo, provavelmente mais no mês que vem, que vai ser a panlexia online. E aí nós vamos ter ótima novidade.
Vamos ser 4 profissionais, Dr. Sérgio Antoninho, que vai falar da parte neurológica, das questões de transtornos que influem na aprendizagem. A Márcia, Marisa e eu vamos nos revezar para fazer toda a parte teórica e prática, com vídeos, com exemplos, para ensinar bastante. Vai ter momentos de live para tirar dúvidas, vai ser bastante interessante. Então, isso também vai estar sendo anunciado no Instagram do IPK, que é @Instituto IPK. E eu também, de vez em quando, tenho falado sobre isso. O meu, que é @Tita Bromberg. E tudo que você postar sobre, eu posto aqui também para o pessoal ficar sabendo. Claro. Então você me passa, vai me passando e eu vou passando a informação para o pessoal te achar. Perfeito. E normalmente o público é aquilo que você falou. Pode ser uma mãe. O que é mais interessante realmente. De preferência, neste momento, como a gente não está do lado da pessoa, eu acho que é mais produtivo o profissional da saúde e da educação. Então, professor, psicopedagogo, TO, as TOs, esse curso que eu dei em Vitória foi fantástico. O grupo de TO, sim, não. Mas o grupo de Vitória foram de fonoaudiólogas. Então, TO, fonoaudióloga, pessoas que trabalham com alunos com problema de surdez, pessoas que trabalham com autismo, síndrome de Down. A gente tem exemplos fantásticos nessa área e essas pessoas já têm capacitação, então eu acho que vão aproveitar melhor. A gente tem apenas 7 minutos, pouquíssimo. Só que eu queria que você deixasse assim umas... Tem a Márcia Márcia Moreira. Boa noite, Márcia. Boa noite a todo mundo que entrou, porque não deu para falar o nome de todo mundo. E tem um monte de pergunta também que não vai dar, mas eu vou passar para você e depois eu passo para as pessoas. Ela é uma pitadinha, assim, umas diquinhas. Como que é esse trabalho desenvolvido? Só que aí você tem 5 minutos. Eu nem posso te explicar porque eu não tenho material, mas eu vou te dizer assim, a gente tem algumas atividades com os cubos fonológicos. Então, a gente vai desenvolver a percepção do som. Tá? Então, as crianças necessariamente vão aprender o som de cada letra, que não é uma coisa que no Brasil se ensine. Então, a gente trabalha muito com a consciência fonológica. Então, tem exercício com os cubos, tem exercícios com listas de palavras que têm os mesmos sons. Você vai brincando trocando as consoantes, né? Para fazer a automatização pela similaridade. Você tem sim, que daí parece uma brincadeira que as crianças adoram, que é o troca-letras, que você trabalha exatamente com essa percepção do som, da articulação, se fala a palavra, a criança repete palavra, tem que escrever palavra, mudar o som. Então, todas as atividades da panlexia têm um objetivo, não é aleatório. Se eu tenho uma lista de palavras, é porque eu estou desenvolvendo o reconhecimento, eu estou desenvolvendo a discriminação visual, eu estou desenvolvendo no troca-letras a percepção auditiva, a sequência dos sons dentro de uma letra para que ela não faça as inversões. Então, todas as atividades da panlexia têm um objetivo. E ela é bem estruturada, é por isso que ela exige uma formação bastante sólida. Porque se você não seguir aqueles passos, você pode não ter o resultado. Aí vai dizer, mas não funciona. Aí, quando alguém diz, mas não funciona, e eu vou perguntar, mas o que você está fazendo? Normalmente, não está fazendo como deveria ser.
Então, é muito preciso. Tá? As instruções são muito definidas. Você tem que fazer aquilo que é proposto. Ó, eu... Ficou satisfeita, Ai, Márcia? ficou... É Márcia Moreira, ela é fono. Ó, deixa eu te falar, nosso tempo acabou praticamente. Eu não vou deixar ela cair, senão não dá para gravar nossa live linda, maravilhosa. Sim. Eu só tenho que te agradecer. As perguntas, eu vi várias perguntas aqui, eu vou anotar, depois eu passo, a gente se fala. Legal. Obrigada a todo mundo. Tem um monte de gente aqui dando parabéns, que tá tudo maravilhoso, lindo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada você. Obrigada Samantha. Um beijo para todo mundo que está aí. E vão nos seguindo. Quem sabe a gente planeja uma hora de fazer uma live para resolver essas perguntas. Vamos, tá bom? Vamos, isso, ótimo, ótimo, ótimo. E obrigada por tudo. O prazer foi meu. Deus abençoe todo mundo, que todo mundo tenha uma noite linda, descanse e amanhã volta a estudar. É isso mesmo. Boa noite a todas, obrigada pela presença. Um beijo.